Olá, bom dia, graça e paz nesse domingo. Sejam todos bem-vindos. Aqui é a Sabrina Trombim para mais uma Lab, a nossa live lendo a Bíblia Sagrada. Todos os dias nós estamos mergulhando na leitura da Palavra de Deus. Durante todo esse ano de 2025, todos os dias nós estamos aqui juntos, lendo e meditando na Palavra de Deus. Se você está vendo esse vídeo, no YouTube, você está vendo a live gravada e eu quero convidar você que está aqui no Instagram também, eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, a curtir o vídeo, a compartilhar, ativar o sininho para que essa palavra chegue a mais e mais e mais pessoas. Hoje a gente vai iniciar um novo livro, o livro de Juízes, e vai ser incrível. Juízes é um livro bem denso e tenso, mas tá na Bíblia. E tá aqui, não para a gente aprender o que fazer, mas sim o que não fazer. Amém? Então sejam todos bem-vindos. Muito bom ver você aqui. Vamos orar? Pai, muito obrigada por mais um dia. Louvado é o teu nome, adorado, exaltado é o teu nome, Senhor. Nós te agradecemos, te louvamos, te bendizemos por mais uma manhã que estamos aqui juntos, Senhor Deus, os irmãos de vários lugares, Senhor, por meio dessa tecnologia, unidos com o mesmo propósito, conhecer-te e prosseguir em te conhecer cada dia mais. Pai, obrigado pelo privilégio que temos de estarmos aqui, mergulhando nas Escrituras Sagradas. Eu oro para que venha sobre nós espírito de revelação, sabedoria, entendimento e discernimento da tua palavra, Senhor. Que esse novo livro que nós vamos começar a leitura hoje possa trazer muitos ensinamentos aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Então, hoje, a gente vai ler Juízes. Eu vou botar aqui para quem chegar depois. Agora vai ser o momento da introdução. Eu vou fazer a introdução do livro de Juízes. Então, eu vou estar lendo aqui em duas Bíblias, que eu gosto muito. Uma é essa daqui, que tá bem velhinha já, que é a Bíblia da Mulher que Ora. Eu gosto muito dessa introdução que tem aqui. O autor do livro de Juízes é possivelmente Samuel, o profeta Samuel. E ele escreveu entre 1043 e 1004 a.C. A contagem é regressiva, né? E o público eram as futuras gerações do povo de Deus que pudessem ser tentadas a se afastar do Senhor. A maioria de suas conversas com Deus termina como longas confissões dos mesmos velhos pecados? Me diga. Ou pense aí, né? Reflita. São súplicas repetitivas para que ele o resgate dos problemas criados por você. Juízes nos ensina a quebrar o ciclo de rebelião, castigo e arrependimento. Uau! Meu Deus! Muitas vezes nós estamos tendo as mesmas orações, as mesmas lamúrias diante de Deus, porque a gente tá num ciclo de rebelião, de consequência, aí eu me arrependo, mas eu me rebelo de novo e eu sofro as consequências. É exatamente isso que acontece aqui no livro de Juízes. Então a gente vai aprender a quebrar esse ciclo, rebelião, castigo e arrependimento. Fique prevenida. Juízes é um livro chocante. É verdade, gente. Juízes é muito forte. É bárbaro. Essa é a palavra. Esse período sombrio da história de Israel revelou a total ilegalidade que assolava a terra. Naquela época, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que lhe parecia certo. Juízes 21, 25. O mais surpreendente, no entanto, não é como os israelitas repetidamente recusavam-se a abandonar suas práticas e seu caminho obstinado. Juízes 2:19. Não. A revelação mais espantosa em Juízes está em como Deus respondia incansavelmente com misericórdia e perdão quando seu povo, por fim, confessava os pecados e se desviava dos caminhos perversos. Ai, esse Deus maravilhoso!
esse Deus de amor que nós temos. Bom dia, preciosas! Dona Neuza, Dona Lídia, Sandra, bom dia. Bom dia. Vamos lá. Agora eu quero trazer o esboço desse livro. Eu vou ler aqui nessa Bíblia maravilhosa, a Bíblia do Discípulo, como que esse livro está dividido. Esse livro, ele está dividido em 3 partes. A primeira parte é: Israel afunda cada vez mais no caos e não termina de possuir a terra prometida. Ai, que dor, né, gente? A gente leu ontem Josué, né, falando, alertando o povo. E olha só. Aí a segunda parte são os ciclos de infidelidade, súplica e libertação, que vai do capítulo 3, verso 7, até o capítulo 16, verso 31, a segunda parte do livro, que é a maior parte. E por fim, a última parte do livro, a terceira: o povo se contamina com a depravação dos cananeus, do capítulo 17 ao capítulo 22. O tema geral do livro, então. Em contraposição à forte liderança de Josué, que entrou com o povo na terra prometida, o livro de Juízes apresenta uma longa época de anarquia advinda de falta de conhecimento, obediência e autoridade. A palavra juiz não tem o sentido que lhe atribuímos atualmente. Os juízes eram homens e mulheres que Deus levantava para que fossem libertadores de Israel. O povo da aliança estava oprimido pelos mesmos povos cuja eliminação Deus havia ordenado para que seu povo fosse livre. Mas, nesse momento, Israel era refém dos povos vizinhos. Enquanto o juiz vivia, o povo era fiel ao Senhor, pois depois se extraviava a ponto de voltar a ser oprimido por seus inimigos, quando então clamava a Deus por misericórdia. E o Senhor lhe enviava outro libertador. Tratava-se de um ciclo de infidelidade, súplica e libertação que se repete vez após outra em todo o livro e que consiste em seu ensino principal. Os juízes não eram governantes de toda a nação, apenas de uma parte, ou seja, funcionava como líderes locais ou regionais. E no livro de Juízes, quem é Jesus, então? Quem é Jesus aqui no livro de Juízes? Eu sempre falo, gente, toda a escritura aponta para Cristo. Tudo na Bíblia aponta para Cristo. E no livro de Juízes, Jesus, então, é o juiz e legislador. Agora, para finalizar, eu quero ler a parte que cabe a nós como discípulas de Jesus na interpretação deste livro de Juízes. Como que a gente vai trazer as lições desse livro para a nossa vida que estamos aqui lendo, meditando, tá certo? Então, como que nós discípulas devemos agir diante de Juízes? Exatamente pelo caos que reinava nessa época e pelos ciclos incessantes de infidelidade, súplica e libertação, nós, discípulos, podemos aprender muito com esse livro. Aprenderá sobre a necessidade de manter-se sempre fiel ao Senhor e sobre a urgência de suplicar pela ajuda de Deus quando lhe for infiel. A beleza desse processo é que, mesmo que sejamos infiéis a Deus, ele permanece fiel. Outro ensino importante é que ninguém é pequeno ou insignificante a ponto de não poder ser usado por Deus por meio de seu Espírito para fazer grandes feitos em seu nome. Uau! Basta mencionar aqui Gideão, que pensou ser incapaz de libertar Israel por proceder de uma das famílias menos importantes de Manassés, e ele ser o menor de sua família. Lá no capítulo 6, verso 15, a gente vai ver isso. Tal atitude contrasta com a saudação que o anjo do Senhor lhe dirige. O Senhor está com você, poderoso guerreiro, verso 12. Definitivamente, Deus não nos vê como vemos a nós mesmos, nem como o mundo nos vê. Deus nos contempla com todo o potencial que ele pôs em nós quando nos criou e espera ver esse potencial em sua capacidade máxima. Aleluia! Glória a Deus! Então se prepare aí, porque
Nós vamos sim aprender muitas coisas neste livro que é chocante. Que Deus me dê graça para ler tudo que tá aqui, mas que vai nos ensinar muitas coisas. Uma delas é o que não fazer, mas também vai nos ensinar a quebrar muitos ciclos. Amém? Então vamos lá, a gente já orou, para quem chegou depois aí, a gente já orou, eu já fiz a introdução e agora então a gente vai para Juízes capítulo 1. Amém? Você tá aí com a sua Bíblia? Pega aí para acompanhar. Deixa eu só ver aqui. Judá e Simeão conquistaram a terra. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: qual das tribos deve ser a primeira a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá, pois entreguei a terra em suas mãos. Os homens de Judá disseram a seus parentes da tribo de Simeão: venham conosco lutar contra os cananeus, que vivem no território que nos foi designado como herança. Depois, ajudaremos vocês a conquistar o seu território. Os homens de Simeão foram com Judá. Gente, deixa eu só trazer algo aqui para vocês. A gente vai ver várias vezes aqui os cananeus. O que é? Por quê? Né, que fala dos cananeus. Quando eles saíram do Egito, eles foram salvos, né? Nós fomos salvos do mundo, saímos do Egito, fomos salvos. Quando eles passam o Rio Jordão, eles então se batizam. É como se fosse o batismo nosso. Descemos as águas do Rio Jordão. O batismo, né? Depois a gente vai ver lá, quando Jesus vem, o batismo no Rio Jordão. E entrar na Terra Prometida, entrar em Canaã, é a vida cristã. Significa a nossa vida cristã. E o que são os cananeus? Os cananeus são as obras da carne. Que, ainda que a gente já foi para Jesus, que a gente já tá, né, vivendo com Jesus, indo na igreja, indo na célula, fazendo discipulado e tal, mas ainda tem obras da carne operando aqui em nós. E nós precisamos lutar para destruir esses cananeus, destruir as obras da carne. E às vezes a gente vai precisar de ajuda dos irmãos para fazer isso. Aqui a gente viu aqui, né, Judá pedindo ajuda para Simeão e dizendo: vamos, vem, me ajuda aqui que depois eu te ajudo aí. E então você fica aí, né, tendo esse ensino aí para a sua vida e para entender o porquê que fala dos cananeus aqui. Os cananeus simbolizam as obras da carne que ainda existem na nossa vida, mesmo nós vivendo a vida cristã. Mesmo nós ainda, né, já estando indo na igreja e tudo mais. Tá certo? Seguindo, então. Verso 4. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus em suas mãos, e eles mataram 10.000 guerreiros inimigos em Bezeque. Naquela cidade encontraram o rei Adoni-Bezeque, lutaram contra ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezeque fugiu, mas os israelitas o ocuparam e cortaram os polegares de suas mãos e de seus pés. Adoni-Bezeque disse: 70 reis com os polegares das mãos e dos pés cortados comiam migalhas debaixo de minha mesa. Agora Deus me retribuiu aquilo que fiz com eles. E o levaram a Jerusalém, onde ele morreu. Pronto, começou já aqui, né? Umas coisas pesadas. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram todos os seus habitantes e puseram fogo na cidade. Depois disso, desceram para lutar contra os cananeus que viviam na região montanhosa do Neguebe e nas colinas do oeste. Judá marchou contra os cananeus que habitavam em Hebrom, antes chamada de Kiriat Arba, e derrotou os exércitos de Sesai, Aimã e Talmai. Dali, avançaram contra os habitantes de Debir, antes chamada de Kiriat Sefer. Caleb disse: darei minha filha Aquisa em casamento a quem atacar e tomar Kiriat Sefer. Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Caleb, tomou a cidade, e Caleb lhe deu Axa como esposa. Quando Axa se casou com Otoniel, ela insistiu para que ele pedisse um campo ao pai dela. Assim que ela desceu do jumento, Caleb lhe perguntou: o que você quer? Ela respondeu: quero mais um presente. O Senhor me deu terras no deserto do Neguebe. Agora, peço que também me dê fontes de água. Então Caleb lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Quando a tribo de Judá deixou Jericó, a cidade das palmeiras, os queneus, descendentes do sogro de Moisés,
os acompanharam até o deserto de Judá. Eles se estabeleceram no meio do povo dali, perto da cidade de Arad, no Negueb. Então, a tribo de Judá se uniu com seus parentes da tribo de Simeão para lutar contra os cananeus que habitavam em Zefate e destruíram completamente a cidade. Por isso, agora ela se chama Ormá. A tribo de Judá também conquistou as cidades de Gaza, Ascalon e Ecrom e os territórios ao redor. Verso 19. Israel não conquista toda a terra. O Senhor estava com a tribo de Judá. Ela tomou posse da região montanhosa, mas não conseguiu expulsar os habitantes da planície, pois eles tinham carros de guerra com rodas de ferro. A cidade de Hebrom foi entregue a Calebe, conforme Moisés havia prometido, e ele expulsou seus habitantes, descendentes dos 3 filhos de Anak. A tribo de Benjamim, porém, não conseguiu expulsar os jebuseus que moravam em Jerusalém. Por isso, até hoje, os jebuseus vivem no meio do povo de Benjamim. Gente, olha só que interessante. A gente vai ver aqui que muitas das tribos diz assim, ó, não conseguiram expulsar todos os cananeus, jebuseus, enfim, que viviam lá, né? Mas Calebe era crente de verdade. Calebe tinha um pensamento, uma visão ajustada com a verdade, né? E aqui diz que ele eliminou os descendentes dos 3 filhos de Anak, né? Então, assim, o que a gente tem que pensar, né? A gente tem que ser forte para destruir as obras da carne que ainda está em nós. A gente tem que destruir os cananeus, os jebuseus, práticas imorais, hábitos familiares que às vezes a gente acha que é normal, mas que é pecado, né? Algumas coisas que são comuns na família, que parece que é difícil de tirar, né? Uma mania, uma mentira, um vício. Nossa, isso tá tão enraizado, isso é um carro forte de ferro. A gente tem que tirar, a gente tem que eliminar, porque senão isso sutilmente vai nos influenciar. Verso 22. Os descendentes de José atacaram a cidade de Betel, e o Senhor estava com eles. Enviaram espiões a Betel, antes conhecida como Luz. E eles abordaram um homem que saía da cidade e lhes disseram: mostre-nos como entrar na cidade, e teremos misericórdia de você. Ele mostrou a entrada, e eles mataram todos os habitantes de Betel, exceto aquele homem e sua família. Mais tarde, o homem se mudou para a terra dos Hititas, onde construiu uma cidade e a chamou de Luz, que é seu nome até hoje. Verso 27. A tribo de Manassés, porém, não expulsou os habitantes de Bet-San, Taanak, Dor, Ibleã e Megido, nem dos povoados ao seu redor, pois os cananeus estavam decididos a permanecer naquela região. Ai, gente, olha só que interessante. Deixa eu marcar aqui. Os cananeus estavam decididos a permanecer. Tem coisas que estão decididas a permanecer na nossa vida. Tem vícios, vontades da carne que estão ali decididos. Eles não querem ir embora, não. Eles estão decididos, mas a gente tem que tomar uma decisão de expulsar. Verso 28. Quando Israel se fortaleceu, submeteu os cananeus a trabalhadores forçados, mas não os expulsou completamente da terra. Quando Israel se fortaleceu, quem é Israel? É o nosso espírito. Quando o espírito se fortalece, ele coloca a carne em sujeição. Coloca os cananeus em sujeição. Verso 29. A tribo de Efraim também não expulsou os habitantes de Gézer, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles. Amém, gente? A tribo de Zebulon não expulsou os habitantes de Quitrom e de Naalon, de modo que os cananeus continuaram a viver no meio deles, mas foram submetidos a trabalhos forçados. A tribo de Asser não expulsou os habitantes de Aco, Sidom, Alabe, Aquizib, Elba, Afeque e Reobe. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois não conseguiu expulsá-los. Da mesma forma, a tribo de Naphtali não expulsou os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate. Estabeleceu-se no meio dos cananeus que habitavam a terra, pois submeteu os habitantes de Bet-Semes e de Bet-Anate a trabalhos forçados. Quanto à tribo de Dan, os amorreus a obrigaram a voltar para a região montanhosa e não permitiram que descesse a planície. Os amorreus estavam decididos a ficar
no Monte Heres, em Aijalon e em Saalbim. Mas, quando os descendentes de José se fortaleceram, submeteram os amorreus a trabalhos forçados. A divisa dos amorreus se estendia da ladeira do Escorpião até Selá, continuando dali para cima. Gente, que interessante essa fala aqui, essa frase, que quando eles se fortaleciam, eles submetiam os inimigos aos trabalhos forçados, né? O inimigo aqui simboliza a nossa carne. A gente precisa fortalecer o nosso espírito para submeter a carne à vontade do espírito. Amém? Agora vamos para Juízes, capítulo 2. Vamos juntos? O anjo do Senhor aparece em Boaquim. O anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boaquim e disse aos israelitas: Tirei vocês do Egito e os trouxe a esta terra que jurei dar a seus antepassados, e afirmei que jamais quebraria a minha aliança com vocês. De sua parte, vocês não deveriam fazer aliança alguma com os habitantes desta terra, mas sim destruir seus altares. Deixa eu anotar aqui, gente. Anota aí, olha só o que o anjo do Senhor está falando. Destruir os altares. Porque vocês desobedeceram a minha ordem. Agora, portanto, declaro que não expulsarei mais os povos que habitam em sua terra. Eles serão como espinho em suas costas, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Meu Deus, olha isso! Quando a gente não se posiciona diante de algumas situações que a gente sabe, que Deus já falou que é pra gente ir contra aquilo, aquilo se torna um espinho na nossa carne. Verso 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz. Por isso, chamaram aquele lugar de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. A morte de Josué. Depois que Josué se despediu do povo, cada tribo de Israel partiu para tomar posse do território que havia recebido como herança. O povo serviu ao Senhor durante toda a vida de Josué e também dos líderes que sobreviveram depois dele e que tinham visto as grandes coisas que o Senhor havia feito por Israel. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu aos 110 anos. Foi sepultado na terra que havia recebido como herança, em Timnate Será, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gás. Verso 10. Israel desobedece ao Senhor. Depois que aquela geração morreu e se reuniu a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito por Israel. Gente, grifem esse versículo aqui, que ele é muito importante. Depois que aquela geração morreu, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor, nem tinha visto as grandes coisas que ele havia feito. E esse foi um dos grandes pecados de Israel. Daqui para frente é só ladeira abaixo. E a gente vai ver lá em Malaquias, no último capítulo de Malaquias, o profeta dizendo assim, ó, e o coração dos pais se converterá ao coração dos filhos, e o coração dos filhos aos pais. Por quê? Porque a gente leu, gente, aqui que Deus tinha falado. Lá em Deuteronômio a gente viu que era compromisso dos pais ensinar os seus filhos sobre a lei do Senhor. E a gente vai ver que foi deixado escrito, que Moisés escreveu, e Moisés falou para Josué para sempre ler. Lembra que eles reuniam, gente? Eu chamei a atenção de vocês em alguns momentos que a gente leu, que eles chamavam as mulheres e as crianças para ouvir a leitura da lei. Todos tinham que ouvir, até os estrangeiros que viviam no meio deles. Todos tinham que ouvir. E a gente viu celebrações, assembleias solenes onde eram feito isso. Mas, com o passar do tempo, eles pararam de fazer isso. Eles pararam de fazer isso que eu tô fazendo aqui com você, ó. Ler a palavra. Relembrar, trazer à memória a palavra de Deus. Para deixar uma próxima geração consciente, ensinada nos princípios, nos mandamentos do Senhor. E é o que a gente tem visto hoje, né? Muitas pessoas
completamente alienadas da palavra de Deus, da vontade de Deus. Mas nós que estamos aqui juntos, firmes, fortes nessa leitura, não vamos fazer parte dessa estatística, amém? Vamos proclamar a palavra do Senhor e deixar uma geração consciente. Vamos voltar o nosso coração aos nossos filhos, ensinando eles. O coração de muitos pais está voltado para as coisas do mundo, de fora, e não para os filhos, no sentido de ensiná-los, de deixar impresso neles a palavra do Senhor. E muitos filhos também não têm o coração, bobiça, bobeira, nada a ver isso daí. Também está com o coração voltado para as coisas também que são de fora. Mas há uma profecia que esses corações vão se converter um ao outro. Amém? Então vamos seguir, gente. Tô muito faladeira hoje. Misericórdia. Verso 11. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e serviram as imagens de Baal. Abandonaram o Senhor, o Deus de seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram os deuses dos povos ao redor e com isso provocaram a ira do Senhor. Abandonaram o Senhor para servir a Baal e as imagens de Astarote. Com isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que tomaram seus bens. Entregou-os aos inimigos ao redor, aos quais já não conseguiam resistir. Toda vez que saíam para a batalha, o Senhor lutava contra eles e provocava sua derrota, conforme lhes havia advertido com juramento. Por isso, o povo vivia em grande angústia. Meu Deus, vocês lembram, gente? Que a gente lê um capítulo ali que era a coisa mais linda das promessas de Deus, mas depois vinha mais se, e eles escolheram o se. Verso 16. O Senhor livra seu povo. Ai, Deus ainda é tão misericordioso. Então o Senhor levantou juízes para livrar o povo de seus agressores. Contudo, não quiseram ouvir os juízes, mas se prostituíram adorando outros deuses. Como se desviaram depressa do caminho de seus antepassados, que haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Sempre que o Senhor levantava um juiz sobre os israelitas, o Senhor estava com ele e livrava o povo de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha compaixão, olha isso, pois o Senhor tinha compaixão de seu povo, que sofria sob o peso da aflição provocada por seus opressores. Ai, Deus é lindo demais, né? Porque o povo estava sofrendo isso por escolha própria. Mas ainda o Senhor tinha compaixão, meu Deus. Esse nosso Deus, ele é lindo demais. Quando o juiz morria, porém, eles voltavam a seus caminhos corruptos e se comportavam ainda pior que seus antepassados. Seguiam outros deuses, servindo-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas perversas e seus caminhos teimosos. Por isso, a ira do Senhor ardeu contra Israel. Disse ele: uma vez que este povo violou a minha aliança, que fiz com seus antepassados e não me deu ouvidos, não expulsarei mais as nações que Josué deixou por conquistar quando morreu. Fiz isso para pôr Israel à prova, para ver se seguiria os caminhos do Senhor, como fizeram seus antepassados. Assim, o Senhor deixou aquelas nações na terra, não as expulsou de imediato, nem permitiu que Josué conquistasse todas elas. Uau! Deixa eu ver aqui, gente, se a gente segue. Vamos seguir e vamos ler mais um capítulo. Amém? Vamos ler aqui Josué. A hora tá ajudando a gente demais. Josué, capítulo 3. Hoje tá um dia de chuvinha, gostoso para ficar meditando na palavra de Deus, hein? Tá ou não tá, gente? Aqui tá. E olha, eu nem tomei café da manhã ainda, tô aqui lendo tudo isso, só com a graça de Deus. Muito amor, viu? Vamos comigo, não me deixa, vamos juntos. Josué, gente, que Josué? É Juízes? Ai, Senhor, Juízes, capítulo
E ninguém falou nada, né? Eu tinha colocado errado? Vocês estão aí? Juízes, capítulo 3. Vamos lá. As nações que ficaram em Canaã. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova. Que interessante, gente, isso. Para pôr à prova os israelitas. Como a gente tem visto que diante de uma provinha, as pessoas abandonam a missão, o propósito, o chamado, o ministério. Aprova os israelitas que não haviam participado das guerras em Canaã. Ele assim fez apenas para dar treinamento de combate às gerações de israelitas que não tinham experiência no campo de batalha. Estas são as nações: os filisteus com seus 5 governantes, todos os cananeus, os sidônios e os heveus que habitavam nos montes do Líbano, desde o monte Baal, Hermon, até Lebo Amate. Esses povos foram deixados para pôr Israel à prova, para ver se obedeceriam os mandamentos que o Senhor tinha dado a seus antepassados. Assim, os israelitas viveram entre os cananeus, os hititas, os amorreus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Casaram-se com as filhas deles e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e serviram os deuses deles. Verso 7. Otoniel se torna juiz de Israel. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Esqueceram-se do Senhor seu Deus e serviram às imagens de Baal e aos postes de Aserá. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Israel e ele os entregou a Cusã Risataim. Gente, estava travado? Vocês estavam me ouvindo ou não? Me diz aí, por favor, porque tinha bloqueado a minha tela aqui. Gente, alguém fala comigo, por favor? Estavam ouvindo? Estavam? Travou e voltou? Tá. Não ficou congelado, nenhum, foi só um segundinho? Ah, tá, então tá. Então, seguimos. Verso 9. Muito obrigada. Mas, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Otoniel, filho de Kenaz, irmão mais novo de Calebe. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz em Israel. Vamos marcar isso aí, gente? Deixa eu pegar outra. Olha só. Verso 10. O Espírito do Senhor veio sobre Otoniel e ele se tornou juiz. Otoniel era o genro. Ele era sobrinho de Calebe, mas era o genro de Calebe também. Otoniel guerreou contra Cusã Risataim, rei de Arã, e o derrotou, pois o Senhor o entregou em suas mãos. Houve paz na terra durante 40 anos até a morte de Otoniel, filho de Kenaz. Verso 12. Eude se torna juiz de Israel. Mais uma vez, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Por isso, o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Eglon se aliou com os amonitas e os amalequitas. Atacou e derrotou Israel e conquistou Jericó, a cidade das palmeiras. Os israelitas serviram a Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Olha só, gente. Antes também, já tinha dito aqui, né, que eles tinham servido a esse outro Deus ali, povo ali, né? E agora, novamente, durante 18 anos. Deixa eu marcar aqui isso. Verso 15. Mas, quando os israelitas pediram socorro ao Senhor, ele levantou um libertador para salvá-los. Chamava-se Eude, homem canhoto, filho de Gera, da tribo de Benjamim.
Os israelitas encarregaram Eude de entregar o tributo a Eglon, rei de Moabe. Eude fez um punhal de 2 gumes, com cerca de 40 centímetros de comprimento, e prendeu a arma à coxa direita, onde ficou escondida debaixo da roupa. Levou o tributo a Eglon, rei de Moabe, que era muito gordo. Depois de entregar o pagamento, Eude partiu com os homens que havia ajudado a carregar o tributo. Quando Eude chegou aos ídolos de pedra perto de Gilgal, deu meia volta, apresentou-se diante de Eglon e disse: Tenho uma mensagem secreta para o Senhor, ó rei. Eglon ordenou: Não fale ainda, e mandou todos os seus servos saírem. Eude se aproximou de Eglon, que estava sentado sozinho na sala do andar superior, um ambiente mais fresco, e disse: Tenho uma mensagem de Deus para o Senhor. O rei de Eglon se levantou, e Eude, com a mão esquerda, puxou o punhal de sua coxa direita e o cravou na barriga de Eglon. O punhal foi tão fundo que seu cabo desapareceu sob a gordura do rei. Por isso, Eude não tirou o punhal, e as fezes do rei vazaram. Então, Eude fechou a tranca e trancou as portas da sala e saiu pelo pórtico. Depois que Eude saiu, os servos do rei voltaram e encontraram trancadas as portas da sala no andar superior. Pensaram que ele estivesse usando o banheiro privativo. Por isso, esperaram. Mas, como depois de muita demora o rei não saiu, ficaram preocupados e pegaram a chave. Quando abriram as portas, encontraram seu senhor caído no chão, morto. Enquanto os servos esperavam, Eude escapou e passou pelos ídolos de pedra a caminho de Seirá. Quando chegou à região montanhosa de Efraim, tocou a trombeta, chamando o povo para guerrear. Os israelitas desceram os montes com Eude à frente. Ele disse: Siga-me, pois o Senhor entregou Moabe, seu inimigo, em suas mãos. Os israelitas o seguiram e assumiram o controle dos pontos mais rasos do Jordão, onde se atravessava para Moabe, e não deixaram ninguém passar. Eles atacaram os moabitas e mataram cerca de 10.000 guerreiros mais fortes e valentes. Nenhum deles escapou. Naquele dia, Israel derrotou Moabe e houve paz na terra durante 80 anos. Verso 31. Sangar se torna juiz de Israel. Depois de Eude, Sangar, filho de Anate, libertou Israel. Certa vez ele matou 600 filisteus com um ferrão de conduzir bois. E é só isso que tem desse juiz, apenas um versículo. E aí, a gente terminou o capítulo 3, e amanhã a gente vai dar sequência, então a gente vai falar de uma juíza. Quem é essa juíza? Quem sabe aí? Uma juíza muito famosa, uma mulher extraordinária. Amém? Meu Deus, gente, esse livro é forte, é muito forte. A gente vai ver coisas aqui tenebrosas. Mas está na Bíblia, a gente precisa ler, a gente precisa meditar, porque está aqui para o nosso ensino. Amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Louvado é o teu nome, adorado, exaltado, Senhor. Digno é o teu nome, digno é o Senhor, de receber todo louvor, adoração e exaltação. Nós te amamos, Deus. E nós queremos, Pai, que o nosso coração esteja totalmente voltado ao Senhor. Que nós não sejamos rebeldes como esse povo que é refém das obras da carne e que se volta contra o Senhor. Mas que nós venhamos aqui estar todos os dias fortalecendo o nosso espírito e sujeitando as obras da carne ao controle do teu espírito, da tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, essa é a minha oração pela minha vida, pela vida de cada pessoa que está ouvindo essa oração, essa leitura. Que o Senhor nos fortaleça, nos faça permanecer e perseverar fiéis até o fim. Em nome de Jesus, ó Deus, muito obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Em nome de Jesus, Deus abençoe a sua vida, o seu domingo. Se você não foi congregar hoje ainda, vá congregar, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, esteja com os irmãos, esteja congregando, porque é necessário, nós precisamos disso. Um beijo no seu coração, se assim o Senhor permitir, amanhã estaremos aqui novamente, às 9 horas da manhã, dando sequência nessa leitura extraordinária.
Tchau, Deus abençoe.